Olá a todos e a todas inscritos aqui no canal Gestão em Curso. Sou o professor Assuero Meira e hoje vou conversar, sempre falo aqui conversar, porque é uma troca de experiência e de conhecimentos. Então vou conversar hoje aqui com vocês sobre mapeamento de processos. Vou fazer, na verdade, um caso prático, como até eu já fiz em uma live aqui no canal, tá? E o caso prático será de atendimento ao cliente. Então é um caso bem genérico, tá? Não é nada real aqui. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como usar a notação BPM por meio do software Visage. Visage Modeler, que é um software amplamente utilizado em muitas empresas, em muitos negócios, e acredito que você, seja na sua graduação, seja na sua especialização, seja em qualquer formação que esteja fazendo sobre esse conteúdo, já deve ter usado alguns desses softwares, inclusive o Visage, ok? Então, só me apresentando melhor aqui para vocês, né? Para quem ainda não me conhece, para quem já me conhece, coloco esse slide aqui para que vocês tenham um pouco aí de um pouco de conhecimento sobre a minha formação, sobre o meu background. Então, me conheçam um pouco aí nas redes sociais, LinkedIn. Fiquem à vontade para me perguntar, para conversar aqui no chat ou em outros canais de comunicação que vocês tenham aqui à disposição. Estarei sempre feliz em conversar e comentar e discutir com vocês conteúdo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar aqui do nosso caso prático e aqui a gente vai direto ao assunto, tá? Então, o processo é de atendimento ao cliente. Então, lembra do nosso objetivo aqui. Então, é mapear, então, entender quais são as etapas necessárias para realizar o atendimento desse cliente. Então, eu tenho várias questões para serem discutidas para que esse processo seja adequadamente mapeado. Só que nesta aula eu vou me ater, eu vou focar aqui, na verdade, nas grandes etapas e alguns detalhes para que eu possa mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns elementos e discutir como utilizar alguns conceitos BPM dentro do Visage. Então, a primeira pergunta, a pergunta mais geral que a gente tem que fazer, o que eu aconselho a fazer no entendimento de um processo, ou seja, no entendimento de um conjunto de atividades que entrega algo a alguém, ou seja, um produto ou serviço, o que é que esse processo entrega? O que é que o atendimento ao cliente ele entrega ao final? Por que é que eu estou fazendo um monte de gente, um monte de equipamento, usando um monte de recurso, trabalhar junto para entregar algo a alguém? Então, o que é que esse esforço vai entregar aí no final? No nosso exemplo aqui, então eu vou entregar o tratamento, ou seja, um cliente ele tem uma demanda, quando eu vou atendê-lo, tem uma demanda, então eu vou entregar para ele o tratamento desta demanda. Ah, professor, mas eu não tenho que satisfazer o meu cliente, eu não tenho que deixá-lo feliz. Então, vai depender da tua regra de negócio. A gente vai entrar em outros conceitos aqui que são bem interessantes de serem discutidos. Mas eu vou deixar para uma próxima aula, quando um processo ele não deve estar isolado, por exemplo, da estratégia da organização. Então, se vocês já estudaram, já viram um pouco do modelo Disney de atendimento, então, além do processo, o mais importante do que o processo ser executado conforme foi discutido, é deixar o cliente satisfeito, é tornar a experiência do cliente incrível. Então, isso já está calculado, isso já está discutido e mensurado dentro da estratégia da empresa e dentro dos custos da empresa também. Então, é melhor, às vezes, você calcular uma determinada perda devido a um atendimento que está fora do que foi planejado no processo, né, do que ter uma avaliação negativa, do que ter um cliente insatisfeito. Nesse caso específico aqui, de novo, vamos deixar isso para uma próxima aula. Estou focando ali naquele conjunto de atividades na área da minha empresa que é responsável pelo atendimento ao cliente. Então, ele vai tratar a demanda desse cliente, que é a entrega. Essa demanda ela pode ser atendida, às vezes o cliente tem razão, e aí, professor, o cliente não tem sempre razão? Então, às vezes ele quer dar uma desperto, então às vezes você não consegue dentro das regras, ou às vezes você não consegue dentro das regras do teu negócio, atender ao que realmente o cliente quer. Aí, de novo, isso vai para a estratégia, a gente entra numa outra discussão aqui.
que não é o foco desta aula. Mas, vamos lá. Tratamento da demanda do cliente. Eu vou entregar. O cliente, ele chegou para mim, né? Como é que faz, né? E a outra pergunta que eu tenho que fazer. Como faz para tratar essa demanda? Qual é o caminho para que essa demanda seja tratada? Por isso que eu coloquei tratada. Ela pode ser resolvida, como ela pode não ser resolvida. Isso vai entrar também na análise. Você entender por que as demandas não foram atendidas é um bom indicador para que você melhore o seu processo. Então, isso tem que também ser mapeado, tem que ser modelado, tá bom? Então, primeira coisa que acontece, então, o início do meu processo, o que faz as pessoas trabalharem? Então, o que faz sentido aquele setor de atendimento ao cliente trabalhar? Então, o contato, né? Primeiro, o cliente vai entrar em contato. Se ele quer ou ele tem uma necessidade, uma demanda com a sua empresa, com o seu negócio, ele vai entrar em contato. Por telefone, por e-mail, pelo site, WhatsApp, ou diversas outras ferramentas que você tenha designado para esse contato. Então isso vai ser, às vezes você só quer contato pelo site, pelo WhatsApp, ou por aplicativo específico do seu negócio, enfim, isso daqui vai ser quase ou praticamente uma regra do seu negócio, como o cliente vai entrar em contato com você, ok? Então, quando esse cliente entra em contato, começa o meu trabalho, eu começo a dizer qual as etapas, qual o caminho da esteira que essa demanda vai passar para ela receber o tratamento adequado. Então, na empresa imaginária que a gente está trabalhando aqui, eu tenho, assim que esse contato ele é recebido, passa por uma triagem. E minha empresa é muito chique, eu tenho um chatbot. E esse chatbot, ele vai fazer a triagem, ele pode inclusive resolver essa demanda, porque essa demanda vai passar para ele, ele vai analisar dentro de uma regra de negócio, dentro do seu script, dentro da inteligência que está ali por trás, ele vai designar se aquilo pode ser resolvido, está num caso muito comum, que já tem uma solução pré-trabalhada, né? E aí ele pode até resolver. Ou como eu posso ter uma empresa que eu faço questão que esse cliente seja encaminhado para a área correta. Então esse chatbot, ele vai encaminhar a minha demanda para uma área de relacionamento, onde um ser humano, ele vai ali receber aquela demanda do chatbot, ele vai ser triado vai ser selecionado para aquela demanda do cliente e vai começar a trabalhar. Então, funcionários treinados, eles vão analisar e tratar essa demanda. Dentro dessa área, onde está o coração do meu negócio, né? E aqui vão ter várias regras. Então, vai depender do negócio específico, onde esse cliente, essa área de relacionamento, ela pode ter sub-áreas, onde um determinado nível, pessoas ou funcionários não têm toda a responsabilidade ou eles não têm toda a competência para determinados assuntos que o cliente deseja tratar. Muitas vezes quando você está num serviço de assinatura e você quer cancelar, você é passado para uma outra área que vai tentar te colocar mais vantagens, ou tentar te fazer esquecer daquela ideia de cancelamento de uma assinatura. Então isso vai depender do negócio. Entendam que o mapeamento do processo vai muito de entender o relacionamento e regras desse negócio para entregar, no nosso caso aqui, o tratamento da demanda do cliente, que é o que essa área de relacionamento vai fazer. Então eu tenho aqui uma pequena história aqui do meu processo, onde a entrega do tratamento da demanda do cliente passa de início com o contato desse cliente, que pode ser por diversas vias. Normalmente uma mensagem vai chegar por canais diversos ao setor aqui, ou ao chatbot, a inteligência artificial de triagem, que vai regular isso a uma área de relacionamento, que essa área vai trabalhar a demanda e entregar aí o tratamento da demanda do cliente. E a partir dessa história, a gente começa sim a trabalhar aí no software, no Visage. Então, tenham mapeadas essas histórias e aí vocês vão conseguir, de fato, trabalhar isso aí no software. Vou passar aqui já para o software para vocês, só um instante. Acho que vocês já estão enxergando aqui, tá bom? Passei aqui. E aqui eu tenho a carinha inicial do Visage, já abri ele aqui para vocês. Vocês podem baixar. Vou deixar um link aqui de download no site oficial do Visage. Então vocês podem baixá-lo
né, e instalar, bem simples a instalação, embora o Visage ele dê um certo problema aqui na sua execução, ele pesa um pouquinho nos computadores e dá um certo bug de vez em quando. É por isso que eu vou olhar às vezes aqui para trás, onde eu estou conectado com uma outra tela, no caso a minha TV aqui atrás, então eu vou olhar para ver se eu estou realmente transmitindo aqui para vocês a minha tela, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho o que eu estou mexendo para vocês, como vocês podem ver, a piscina, tá? A pool. Então essa piscina é onde eu tenho, onde vai guardar todos os elementos do meu processo. Então o meu processo é o processo de atender demandas do cliente, ou atender necessidade. Você pode escrever como você quiser. Eu costumo, como boa prática, colocar o verbo em caixa alta, atender demandas dos clientes. Você pode colocar necessidades dos clientes, enfim. O nome do processo muitas vezes leva o nome da entrega ali. Então facilita muito se você lembra ali da entrega, que é o tratamento da demanda dos clientes, aí você consegue fazer aí uma construção de um bom nome de processo. Então como tudo vai aqui dentro, o que é que esse processo contém dentro dele? Que elementos contém dentro dele? Se você lembrar bem, eu vou ter algumas etapas aí para atendimento do meu cliente, né? Então, quando eu tenho grandes etapas, eu posso dividir esse processo em algumas etapas e isso pode ser bem visual aqui para a gente. Eu posso dar visibilidade a isso no meu processo, usando, por exemplo, milestones ou marco, que é esse elemento aqui que eu não sei se vocês estão enxergando daí. Vou tentar aumentar. Não estou conseguindo aqui, mas enfim, é esse elemento aqui. No Visage, você simplesmente clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. Encaixa aqui na piscina. Então ele encaixou aqui e eu criei uma milestone. Vou dar uma ampliada aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor, tá? Então ela é um marco, é uma etapa em que algo importante vai ser entregue ou destaca algo importante dentro do meu processo. Então uma etapa importante é o recebimento da demanda. Eu posso colocar aqui recebimento da demanda. Posso colocar, professor, nesses marcos as etapas ou os macroprocessos, por exemplo? Pode. Você pode dividir esse processo visualmente aqui na Milestone pelo, como está falando, marcos. Pontos de entrega, pontos de tempo. Na primeira semana vai acontecer assim, no segundo mês vai acontecer de outra forma e eu vou arrastando aqui e colocando outras milestones e posso reduzir aqui o tamanho delas para enxergar melhor ou para ajustar e formatar melhor aqui na minha tela. A segunda que eu tenho é a triagem, né, pelo meu chatbot. Triagem. E eu tenho aqui, claro, né, uma outra etapa que é a etapa de tratamento da demanda. E a última e mais importante, ou relacionamento. Vamos colocar aqui relacionamento com o cliente, fica mais bonito, tá? Estou colocando aqui etapas importantes do meu processo, tá ok? Então, eu consigo agora visualizar e colocar melhor cada uma das etapas que vão ser executadas. Outra coisa importante de lembrar são as raias ou participantes desse processo. Quem é que vai fazer cada uma das partes aqui desse processo? Por exemplo, eu tenho aqui alguns elementos que foram destacados lá na minha história do processo, no meu mapeamento inicial, no meu diagrama de escopo, como vocês queiram chamar, um diagrama de escopo bem resumido, né? Se você tem dúvida o que é um diagrama de escopo, deixa aqui no comentário que eu posso fazer uma aula aí específica para discutir com vocês diagrama de escopo. E falando aqui das raias ou pistas, eu vou arrastar da mesma forma que eu arrastei a milestone, encaixar aqui e deixar... Opa, eu não encaixei direito, tá? Vou apagar. Clico com o botão esquerdo, seleciono a lane aqui e dou um delete. Tá bom? Deixa eu apagar ela. Apaguei. Deixa eu ver se... Opa, eu apaguei o processo como todo. Dá um Ctrl Z e volta aqui. Aqui. Como eu disse, o Visage sendo Visage, dando seus bugs.
Vejam que tinha uma outra linha aqui que estava me causando uma certa agonia. Então, pronto, eu tenho a minha primeira raia, que é uma pessoa ou uma área específica que vai ser responsável pela atividade que você vai destacar aqui na sequência. Eu tenho aqui o chatbot, que vai ser um dos participantes ou um dos responsáveis aqui por uma das tarefas. Então eu vou ampliar aqui só para que vocês consigam enxergar direito e até que eu consiga também. Então tá aqui ele, o chatbot, tá bom? Vai ser um dos participantes. Outro participante que eu tenho aqui, então um processo bem simples esse que eu estou modelando para que a gente não tenha ou não demore tanto aqui na nossa aula, pois o objetivo é mais mostrar aqui cada um desses elementos. Então na minha outra raia eu tenho os meus, eu tenho minha área na verdade, o setor, vou colocar o setor de relacionamento. Relacionamento. Setor de relacionamento. Professor, eu posso dar nome aos bois? Eu posso aqui deixar o CPF entre aspas, na verdade, o CPF da pessoa ou quem vai cuidar? Eu recomendo sempre deixar o setor ou cargo específico que vai ser responsável pela execução daquela tarefa, tá? Então fica mais fácil, inclusive, de delegar responsabilidade. Então, quando esse processo vai chegando mais próximo ao chão de fábrica, ao operacional, ele vai ganhando mais granularidade, como a gente fala, ele vai ficando mais detalhado. Cuidado com amplos detalhamentos de processos aqui, porque você amarra tanto o sistema que ele fica inviável de ser executado ou de ser controlado. Então treinem, capacitem as equipes para que aumentem a maturidade e consigam usar ao entender como fazer determinada tarefa, até ter criatividade em economizar recursos para entregar o que precisa ser entregue. Então quando você direciona a sua entrega para o resultado ou para a satisfação do cliente, por exemplo, você não precisa ficar tão amarrado ao processo ou a tantas amarras de um processo. Você pode inclusive usar de criatividade e bom senso desde que estejam aderentes aos princípios e valores da empresa, aquilo que foi acordado, e você consiga entregar mais resultado com menos esforço e com menos recursos. Então você está entregando valor tanto para o cliente como para a empresa em si, e sendo aí possivelmente reconhecido, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho duas áreas aqui, uma área de inteligência artificial e um setor de relacionamento aqui, para dar conta aqui do meu processo, que está aqui dentro da minha piscina, tá bom? Então, dentro da primeira fase, fica até fácil de lembrar. Então, tem um recebimento da demanda. Todo o processo começa pelo começo. Que é isso, professor? Que coisa, não é pelo começo, é pelo começo, gente. Então, é o evento de início. Essas bolinhas são os eventos que eu tenho aqui no BPM, o Visage ilustra aqui com cores. Vejam que a bolinha verde, ela tem uma margem mediana aqui, fininha. O evento de fim, ela tem uma margem mais grossa e o evento intermediário, ele tem uma margem dupla. É assim que são divididos os eventos ou são caracterizados os eventos. A linguagem, a notação BPM por padrão não tem as cores que o Visage coloca para vocês. Então, inclusive, eu posso até mudar essa cor aqui na formatação. Então, eu posso vir aqui e alterar, colocando cores diferentes. Nossa, professor, que coisa diferente, isso aqui não gostei, eu também não. Já estou acostumado com isso aqui, mas é só para que vocês vejam que pode alterar a cor. Então, meu evento de início, eu posso até codificar aqui, dizer, porque a lógica de construir ou de mapear um processo é trazer uma linguagem onde a área de negócios, ou seja, as pessoas leigas em tecnologia, consigam entender o que está sendo escrito aqui e a área de tecnologia, a área de desenvolvimento, consiga a partir daqui desenvolver um software, automatizar o processo. Então esses eventos, eles têm alguns tipos que tem aqui, e eu não vou discutir todos com vocês, tem várias aulas aqui no canal que eu discuto vários deles e vocês podem acompanhar, tá bom? Hoje eu vou discutir o tipo de mensagem, eu vou receber, ou o sistema vai me entregar um compilado, ou vai me entregar, na verdade, mensagens que chegam através de vários canais de comunicação.
Então eu posso inclusive clicar aqui com o botão esquerdo 2 vezes para editar e colocar um texto para orientar, por exemplo, as áreas de negócio, a área de desenvolvimento, seja lá quem for, que essa é a demanda do cliente. E ainda posso colocar aqui que ela vem através de um objeto, de um documento, certo? Como é que você fez isso, professor? Eu cliquei aqui com o botão esquerdo, um clique só, e me aparecem várias opções que podem sair ou ser designadas a partir de um evento de início, como esse objeto aqui, que é esse objetozinho aqui de dados, né? Que fornece informações sobre documentos, dados e outros objetos que sinalizem ou informem o que vem através desse evento de início. Tá bom? Isso pode acontecer também, eu posso colocar um textozinho aqui para orientar e dizer especificamente de onde é que vem essas demandas. Eu posso dizer que elas vêm de telefone, elas vêm... Não vou colocar telefone, tá? Eu vou colocar aqui como vai receber mensagem, vem pelo WhatsApp e vem pelo site. Então são 2 caminhos que essas mensagens vão chegar aqui para a minha área. Para o meu chatbot, que vai receber isso daqui. E o que é que ele vai fazer? Então eu tenho uma tarefa aqui a ser desempenhada. Eu costumo numerar as tarefas, tá, pessoal? Fica mais fácil e organizado. Você pode ter uma numeração padrão aí na sua empresa, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e não se preocupem tanto com essa sequência, é apenas para a identificação da tarefa. Eu começo sempre a minha tarefa com caixa alta, com o verbo em caixa alta, para facilitar o entendimento da ação, já que é uma tarefa-ação que será executada. E o meu chatbot aqui, como regra de negócio, ele vai triar, né, a demanda. Ele vai triar a demanda. Mas eu preciso, professor, essa demanda é triada, tem várias coisas que vão acontecer. Beleza, isso pode estar descrito, tá, num documento, ou pode estar descrito em algum lugar que você pode dizer aqui, tá bom? O que isso vai acontecer. Para não ficar muito grande, cuidado para não poluir ou colocar informações demais ou desnecessárias no seu processo, porque isso pode ficar feio e poluído, tá bom? Como vários fluxos que você pode encontrar aí na internet. O que você pode ilustrar aqui é, por exemplo, que essas demandas, ficou aqui da triar demanda para fora, mas quando eu coloco em cima da tarefa, eu costumo usar esse padrão aqui. Eu vou inverter essa seta. Como é que eu inverto? Clico com o botão esquerdo em cima da seta, selecionei a seta, depois eu clico com o botão direito e eu venho aqui inverter a direção. Vou só olhar se vocês estão vendo a tela, tá? Inverter a direção e a seta inverteu. Eu estou dizendo que está entrando dados aqui na triar demanda. Que dados são esses? São os dados ou demandas do cliente. Então, eu estou recebendo essas demandas, eu vou baixar aqui mais um pouco, selecionar, baixar, tá? Para levar para cá essa informação. Desculpem. E aí, esses dados vão ser trabalhados aqui, vou baixar um pouquinho aqui, e eles vão ser liberados, eu posso até indicar aqui, que eles vão ser liberados com a demanda triada. Desculpem. Desculpem. Com a demanda triada para alguma área. Então a demanda vai ser triada e ela vai sair. Que sinalização é essa que eu estou fazendo aqui, professor? Que sinalização é essa? Eu estou dizendo que está entrando algo, está sendo trabalhado pela tarefa e eu estou liberando algo, que normalmente no processo é isso que acontece, né? Uma tarefa, ela recebe uma demanda, ela trata essa demanda e libera aí um produto para que possa ser, ou parte desse produto para que ele possa ser trabalhado por outras áreas. Normalmente, no processo, a gente caminha da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá, gente? É assim que eu estou fazendo e uma boa prática nos manda fazer assim. Depois do chatbot, lá naquele modelo, naquela história que a gente viu no outro slide lá, né? Ele vai triar essa demanda e vai mandar aqui para a nossa área de relacionamento. E aí, eu sempre vou mandar aqui para a minha área de relacionamento, que está aqui na triagem.
Ah, professor, você errou uma coisa. De fato, eu errei ao olhar aqui. Eu vou ter o recebimento da demanda, que vai ser meu evento de início. E eu tenho a minha triagem, né? O meu ponto de triagem, como eu fiz a milestone aqui, né? Ficou desorganizado aqui. Eu estou dizendo que essa triar a demanda vai ser executada, feita aqui pelo meu chatbot. Então, eu tenho o meu recebimento da demanda. Eu vou até reduzir aqui, ficar mais organizado. Também pelo meu sistema, tá bom? Vou clicar aqui para organizar melhor a minha seta, tá? E eu vou mandar depois da triagem para a minha área de relacionamento com o cliente. Posso fazer assim, vou deixar a seta dessa forma aqui. E eu vou ter a minha tarefa 2. Tá? Na minha tarefa 2, eu vou ter aqui aquela tarefa de triar ou de tratar, na verdade, tratar a demanda. E nesse tratamento da demanda, aí sim eu tenho um conjunto de atividades que podem ser descritas aqui por um subprocesso. Eu tenho tantas outras atividades que podem acontecer aqui no tratamento da demanda que elas podem estar descritas. Eu posso vir aqui na minha tarefa, né? E eu disse, professor, mas tem muitas atividades aqui no relacionamento com o cliente, no tratamento dessa demanda, que eu vou ter que colocar outras tarefas para poder descrever. Ótimo, você vem aqui, clica com o botão direito do mouse, vem transformar em subprocesso. Só que esse subprocesso aqui, quando eu transformo, ele é chamado de processo reutilizável, com essa bordazinha mais grossa. O que é um processo reutilizável? É um processo que ele já existe e ele serve a muitas outras áreas. No caso aqui, esse processo não serve a muitas outras áreas. Como assim, professor, serve a muitas outras áreas? Vamos dizer que tem na empresa um subprocesso, por exemplo, de tecnologia que atende a diversas áreas, que produz, desenvolve software ou dá assistência a várias áreas da empresa. Então, quando eu recebo isso, eu recebo de várias áreas, e isso pode estar mapeado ou descrito em processos de outras áreas, tá? Como processo reutilizável. Então, ele acontece fora do seu processo em si, acontece fora dessa piscina aqui que está sendo desenhada aqui. Então, lembrem que eu tenho um processo, ou seja, para melhor entendimento de vocês, quando o processo ele é reutilizável, ele ocorre fora dessa piscina, ou seja, fora desse processo. Vamos dar um exemplo mais prático, tá? Vamos chegar aqui nesse processo reutilizável aqui e vamos editá-lo, tá? Tratar demanda. Cliquem com o botão direito do mouse e venham aqui em editar subprocesso. Ele deseja criar um novo processo para este subprocesso. A pergunta dele, você também pode associar um processo existente das propriedades de subprocesso. O que é que ele quer dizer? Se esse processo já existe, você pode apenas associá-lo, né? Mas eu desejo criar, na verdade, um subprocesso porque eu não tenho outro. Aí ele me abre um diagrama 2 com outra piscina, ou seja, um outro processo. Cada piscina é um novo processo, que atende às vezes a mesma área ou uma área diferente, tá bom? Vamos apagar aqui ou eliminar esse diagrama e vamos mudar esse subprocesso aqui para subprocesso. Vejam o detalhe pequeno aqui, ó. Tipo de processo, subprocesso reutilizável. Prestem atenção na borda dessa caixinha. Eu vou clicar em subprocesso reutilizável. Ficou um pouquinho mais grossa. É loucura, né? Mas é isso aí. Então, ela tem uma borda um pouco mais espessa do que o tipo de processo subprocesso comum. Professor, e esse subprocesso comum? Se você for lá, ele tem até algumas outras questões aqui, que a gente pode discutir depois. Mas esse tipo de subprocesso, quando você vai editar, por exemplo, ele inclusive já nomeia ele aqui, ó, 2, tratar a demanda. E não, vejam, não tem a piscina. Por quê, professor? Porque ele está dentro deste processo. Você pode até sinalizar que ele tem um evento de início para dizer que ele vai iniciar, por exemplo, quando receber a
demanda triada, que vai ser a minha entrada deste subprocesso que compõe esse processo. Então eu vou ter aqui minha demanda triada. Não tem a piscina de novo, não tem a piscina porque ele está dentro desta piscina aqui, original, deste processo de atender a demanda dos clientes, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Então, tratar a demanda, e aí eu vou ter um conjunto de atividades que podem acontecer aí para tratar essa demanda, tá? Só colocando aqui como exemplo para a gente não demorar tanto nessa aula, tá? Desenhando aqui rápido, até sem muitas definições, só para mostrar para vocês aqui como isso acontece, tá? Alinhar aqui. Então tá aqui o meu subprocesso, começo, meio e fim. Quando eu vou aqui no meu diagrama, mas eu quero ver esse subprocesso aqui acontecendo. Então você vem aqui, ó, expandir, e aí você vai ver ele aqui, ó, tá bom? Então ele faz parte do meu subprocesso, porque não tem uma piscina aqui. Ele está contido aqui dentro de atender. Retrair, tá? Ele volta ao normal. Tá bom, gente? Então, quando eu trato a demanda do cliente, eu tenho uma decisão a tomar aqui. No meu negócio, nem sempre essa demanda vai ser atendida. Então, eu tenho um ponto de decisão. Eu tenho um ponto de análise. Então, anotem isso. Pontos de decisão. Pontos de análise. Eles separam, eles dão caminhos diferentes para o meu fluxo. Nesse caso aqui, na minha regra, tá? Eu posso entender que esse fluxo e essas decisões, essas separações, decisões, análises, separações vão ser feitas pelos gateways, os portões, né? As portas, esses diamantes aqui no meu processo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho duas opções exclusivas, tá? Ou o meu processo ou a minha demanda foi atendida, ou a minha demanda não foi atendida. Professor, eu posso ter dois eventos de fim? Sim, você pode ter dois eventos de fim, mas é recomendado, por boa prática, que você só tenha um evento de início. Tá? Professor, mas são várias formas de começar o processo. Eu tenho eventos de início ou formas de desenhar isso quando eu venho aqui nos tipos de eventos de início, quando ele tem múltiplos eventos de início ou eventos de início paralelos. Vários paralelos que acontecem aqui, tá bom? Então, posso detalhar um pouco mais numa outra aula para vocês, porque o objetivo aqui era detalhar apenas alguns desses elementos. Deixe aqui nos comentários, interajam, tá bom? Porque aí eu consigo produzir aulas que vão aí satisfazer ou atender uma necessidade específica sua e de muitos outros alunos aqui que acompanham, tá bom? Então, esse evento ele pode, quando ele é exclusivo, eu posso até exibir um marcador aqui do exclusivo, ele tem dois caminhos que se excluem. Ou este vai acontecer, nunca os dois ao mesmo tempo. Então, a demanda foi atendida, ou seja, o cliente ficou satisfeito, tá bom? E aí eu mando uma mensagem, ou o sistema manda uma mensagem para algum outro processo informando esse resultado, né? Demanda... Como foi que a gente terminou? Demanda tratada, né? Ou demanda atendida, no caso aqui. Porque lá eu terminei na minha historinha que a demanda foi tratada. Então ela pode ter sido atendida, esse é o tratamento dado para a demanda. Ou ela pode ter sido a demanda não atendida. E aí eu posso especificar aqui, dizer na regrinha de negócio, tá? Que, aumentar aqui, tá? Que não atendida. Que isso daqui vai para um sistema, uma mensagenzinha que vai alimentar um outro parâmetro lá do sistema, que vai alimentar um outro indicador. E eu posso dizer qual o percentual de demandas
não atendidas e atendidas aqui e melhorar o meu processo através de um outro processo de monitoramento, que vai ser um processo aí de uma, na minha cadeia de valor, vai fazer parte de um processo gerencial. Se você tem dúvida nisso, coloque aqui que eu posso discutir com você, tá bom? Então hoje nessa aula, outra coisa que as pessoas têm dúvida, professor, mas aqui eu não posso colocar uma pergunta? Pode, você poderia colocar, mas é normal você colocar aqui nas setas, na verdade é uma boa prática, qual é a regra de atendimento, ou a regra que vai ser atendida, ou a regra que vai fazer o processo caminhar, ou a demanda caminhar por um lado ou para o outro, tá? Normalmente eu não gosto de usar as perguntas aqui, demanda atendida? Interroga, sim, não, tá? Porque aqui eu posso ter, inclusive, mais de um caminho. Professor, pode, você pode ter vários caminhos saindo de um gateway exclusivo, só que apenas um será verdade. Quando um acontecer, um for atendido, os outros são excluídos, nada mais passará por ele, tá? A não ser quando um outro token, uma outra demanda, uma outra entidade chegar naquele gateway, ele só vai poder percorrer um caminho, dependendo da análise ou da regra que foi colocada ali, tá bom? Então, esse foi o nosso processo bem simples aqui, tá? Bem simples mesmo, de atendimento ao cliente, para mostrar alguns elementos, algumas propriedades aqui do BPM e como usar aqui o nosso software Visage. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, tá? Vou até passar aqui a tela a gente aqui. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se isso fez sentido, gente, dá o seu like, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Você não sabe quão é trabalhoso fazer cada um desses vídeos aqui, tá bom? Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou tentar fazer sempre conteúdos aqui semanais com muita frequência e atendendo a pedidos, tá? Muitas pessoas perguntam, professor, e o material que você usa aqui nas suas aulas? Então, gente, eu cheguei a um ponto aqui que eu acho que para disponibilizar esse material para vocês, o que é que eu posso fazer? Tem aqui no link, tá? Como vocês acessarem aqui o material disponível na aula e muitos outros materiais, tá bom? Então, tem custo, professor? Tem, um pequeno custo, tá? Muito simplório, muito insignificante, talvez para algumas pessoas, para outras nem tanto. Mas foi a forma que eu encontrei de fazer sentido aqui também para mim, valorizar um pouco do tempo e até melhorar aqui as features, as características, ou melhorar um pouco aqui os equipamentos e tudo que é usado aqui para vocês, que vou mostrar depois algum dia aqui fora das câmeras para vocês verem como é bem simples. Então, para melhorar um pouco, para continuar investindo um pouco mais aqui no canal, peço que vocês, caso faça sentido para vocês, adquiram material aqui no link da descrição desse vídeo e de outros vídeos que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Ou colaborem da forma que vocês acharem melhor, né? Compartilhando, deixando o seu like, assistindo os vídeos. Ou, se puder, no valeu demais aqui, no joinha que tem aqui embaixo no vídeo, que vocês podem doar qualquer quantia que vocês sentirem à vontade ou fizer sentido para vocês, tá bom? Agradeço demais toda a participação, todo o carinho de vocês. Deixem comentários caso tenham alguma dúvida ou tenham algum pedido especial. Até mais, pessoal!